Que tal conhecermos os lugares mais assustadores do mundo? E a grande pergunta que vai permanecer por todo o vídeo é: você teria coragem de passar uma noite nesse lugar? E é isso que eu vou querer saber ao final de cada um dos lugares que eu apresentar então aqui nesse vídeo. Então coloca nos comentários aí se você teria coragem ou não teria coragem de passar uma noite nesses lugares que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Mas antes, se inscreve aqui no canal se você for novo e já deixa seu like para dar aquela motivada no nosso conteúdo. E ativa o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar aqui na plataforma. Beleza? Bora pro vídeo. Vamos conhecer então os locais mais assustadores do mundo. Então, para você já se preparar para o primeiro, eu recomendo que você já coloque um fraldão aí para deixar tudo no jeito, para não correr riscos. Porque por um pouco período de tempo quase precisei colocar um fraldão aqui para elaborar esse texto. Vamos começar falando então da igreja São Jorge, localizada na República Tcheca. Mas Adriano, uma igreja seria um lugar assustador? Olha, de um modo geral, não. Mas essa em especial, sim, ela é muito assustadora. Vamos entender por quê. Essa igreja ela foi construída em 1353 e ela fica a uns 120 quilômetros da capital da República Tcheca, Praga. Em 1968, durante um funeral que estava acontecendo nessa igreja, o telhado despencou, começou a ruir. Mas claro que não machucou ninguém. Porém, a quantidade baixa de pessoas que moram naquela região, a igreja ficou em ruínas devido a esse desmoronamento. Então não houve dinheiro nem doações o suficiente para poder consertar ou reparar esse telhado. Então, por um tempo, a igreja permaneceu abandonada. Aí você já começa a visualizar o cenário. Um lugar que não tem muita gente, né? Afastado, meio que perto do nada e num local que foi abandonado. Então você já começa a visualizar um local. E o que mais assusta nesse contexto geral foi o que um professor fez um desafio para os seus alunos para poder ajudar a melhorar as condições daquela igreja. Em 2012, o professor universitário de artes Jacob Hadrava teve uma ideia que podemos dizer que no mínimo bizarra. Ele desafiou seus estudantes a criarem instalações artísticas no interior da igreja. Ou seja, foi colocadas dentro da igreja nada mais do que 30 esculturas horripilantes. Dessas que você está vendo aí na imagem. Todas elas cobertas com capuz ou até mesmo panos. Agora me diz aí, de verdade, isso aí não é assustador? Não é de dar medo? Agora eu quero saber de você, coloque aí nos comentários. Passaria uma noite dentro dessa igreja? Por falar em igreja, agora vamos para uma capela. Você sabia que existe uma capela repleta de ossos no interior dela, lá em Portugal? Isso mesmo, lá na cidade de Évora. Lá tem uma capela repleta de ossos e de caveiras, e até de esqueletos inteiros. E pelo fato de que a capela só tem apenas 3 brechas por onde passam a luz, ela no interior ela é muito escura, o que acaba resultando assim num ambiente muito sombrio. Aí você me pergunta, por que fizeram então uma capela cheia de ossos humanos? A ideia veio de 3 frades no século 17, onde os cemitérios que havia ali na cidade já estavam superlotados. Então esses 3 frades resolveram dar uma ajudinha, dando uma ideia que poderia solucionar o problema. E qual que foi essa ideia? O que nós vamos fazer se não tem mais lugares para enterrar os mortos? Eu já sei, vamos usar os ossos para decorar o interior da capela. Vai ficar fantástico. E aí surgiu a ideia de fazer essa decoração no interior repleta de ossos, cadáveres, esqueletos inteiros e muito mais. E você, passaria uma noite dentro dessa capela? De boa? Sem medo nenhum? Coloca aí nos comentários. Agora vamos lá para a Finlândia, na cidade de Parikaka. Nessa cidade existe um parque que existe centenas de esculturas em tamanho real, ou seja, em tamanho de um ser humano. Claro que além do fato de ser muito estranho um parque estar repleto de esculturas assim, o que mais assusta é a forma como essas esculturas foram feitas, ou seja, o formato delas. Só que eu esqueci de falar que esse parque fica dentro de uma propriedade do artista Veijo Honkonen, e ele levou mais de 50 anos para poder criar essa coleção de esculturas, no mínimo bizarras. Algumas pessoas dizem que esse artista se inspirou em fazer essas estátuas, esses monumentos, como se fosse uma parte de um autorretrato. Ou seja, ele quis fazer monumentos que representassem a ele mesmo. E eu tenho uma palavra para isso: muito bizarro demais. E aí, passaria
uma noite nesse jardim? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Agora vamos para as Filipinas. Lá na cidade de Sagada. Lá nessa cidade de Sagada tem uma tradição que já ocorre há mais de 2000 anos, onde os caixões das pessoas, olha só, onde os caixões das pessoas são colocados na parte externa de um penhasco. Eles não enterram os caixões, eles penduram os caixões. E você, ao passar pela estrada ali, consegue observar aquele monte de caixão exposto bem ali em cima do penhasco. É uma vista um tanto meio que bizarra, para falar a verdade. Num vale conhecido como Vale dos Mortos, aí a curiosidade, né? Por que colocaram esse nome? Qual que seria a sua reação, então, ao se deparar, ao subir essa estrada e ver um monte de caixões de madeira, claro, com corpos dentro, estampado ali bem na beira do penhasco? Conseguiria passar uma noite nesse lugar? Coloca aí nos comentários. Agora, um dos lugares mais assustadores, pelo menos na minha opinião, fica localizado no México, mundialmente chamado de La Isla de las Muñecas. Olha, o espanhol é bom demais. Traduzindo, a Ilha das Bonecas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar delas. Você já brincou de boneca? Eu, quando era criancinha, eu brincava de boneca com minhas primas. Só que elas não gostavam muito do jeito que eu brincava com as bonecas dela, porque eu ficava brincando de bate-bate, de briguinha, de porrada. E elas não gostavam de fazer isso. Por que será, né? A ideia aqui é falar que as bonecas não foram feitas ou construídas ou fabricadas para darem medo. Mas o fato é que elas, sim, dão muito medo. Ainda mais numa ilha repleta de bonecas dessas, que deixa o lugar bem sombrio, bem mais macabro do que você pode imaginar. Por exemplo, olha que boneca mais bizarra, meio que te dando boas-vindas para o local. Afinal, essa ilha se trata de um ponto turístico, e ela precisa de acesso por meio de barcos para poder chegar até lá. E ela fica ali junto aos canais de Xochimilco. E lá de longe, nos próprios barcos, você já consegue ver que a ilha mete muito medo. De verdade. É um autêntico cenário de filme de terror. Sem contar que dentro dessas bonecas existem diversos bichos, animais, tudo morto já, né? Ratos, sapos, escorpiões, até mesmo cobras já foram encontrados dentro do interior dessas bonecas. Mortas, algumas até vivas, né? E você, conseguiria passar uma noite na Isla de las Muñecas? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Eu jamais passaria uma noite aí. Tô fora. Aquele monte de boneca. Tô fora. Bora para a Lituânia agora. Mais precisamente na Colina das Cruzes. Estamos falando de um local com mais de 50 mil crucifixos. Isso de acordo com as contagens de algumas pessoas. Outras dizem que lá existem mais de 100 mil crucifixos. O local é Jurgaisiai, no norte da Lituânia. Embora seja aparentemente bem assustador, e olha, realmente, o local é constantemente procurado por noivos que buscam a felicidade e de pessoas que procuram por paz e também segurança. E aí, de boa? Uma noitinha aí? De boa? Consegue? Beleza? Tranquilo? Dá pra passar? Põe aí nos comentários que eu quero saber também. Itália é o nosso próximo destino. Agora mais precisamente Palermo. As Catacombe del Cappuccini. Nessa catacumba existem mais de 8 mil cadáveres espalhados em galerias subterrâneas. Todas essas vestindo suas melhores roupas na ocasião. Quando o cemitério ali da região começou a ficar cheio, os monges então resolveram, através de técnicas de embalsamento, conservar e colocar os corpos, ao invés de caixões, em locais vistos, em locais abertos, como estantes e corredores. Um museu de morte, a verdade é essa, né? É um dos lugares mais arrepiantes do mundo. E aí, uma noite pra você de boa? Consegue passar tranquilo, de boa nessa... Uma noite de boa aí nessas galerias subterrâneas, de boa, tranquilo, beleza? Coloca aí nos comentários, teria coragem ou não. E vamos para o último lugar dessa lista. Iremos para o Japão, lá na aldeia de Jagoro. O Japão tem muitos lugares bizarros, inclusive tem uma ilha, uma floresta lá que todo mundo sabe que as pessoas... Mas não é de lá que nós vamos falar. Nós vamos falar agora da aldeia de Jagoro. O que lá tem de tão bizarro assim para ser um dos lugares mais assustadores da Terra? Lá nessa aldeia, as pessoas ali quase praticamente não existem. O que existem são uma população gigantesca de bonecos. Bonecos esses em tamanhos naturais, em tamanho real, tamanho de uma pessoa humana. E lá a população é tipo, para cada pessoa que tem nessa aldeia, existem mais de 10 bonecos. Então você já vê a proporção. E quem teve essa fantástica ideia de decorar
toda aquela aldeia com esses bonecos foi um próprio morador de lá. Esse morador percebeu que muita gente estava falecendo, morrendo por conta de idade, talvez, ou por causa de alguma doença, e ele queria que a cidade não ficasse vazia. Então ele começou a fazer bonecos para cumprir ou preencher esses vazios que esses moradores deixavam, ou até mesmo aqueles outros moradores que mudavam de cidade. Então ele começou a fazer esses bonecos para preencher estes vazios. Então esses bonecos, eles estão espalhados em toda a aldeia, em posições e situações das mais variadas. Desde em locais de trabalho, escolas, até como se fosse avós nos bancos de jardim, entre outras coisas muito sinistras que tem lá. São mais de 350 bonecos. É uma cidade com um pouco mais de 20 humanos vivos, né? Humanos vivos, tem que falar isso, né? 20 é a população de humanos nessa aldeia e existem mais de 350 bonecos espalhados nas cidades. Eu tô fora, eu não encararia. Você conseguiria dormir uma noite nessa cidade? Ou, melhor dizendo, nessa aldeia? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Olha aí lugares arrepiantes. Ai, meu Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Claro que com certeza deve ter se assustado também, né, com um desses aí. E me coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber quais dessas cidades você não teria coragem de passar uma noite, mas de jeito nenhum. E qual que você passaria uma noite tranquilo, de boa, relax, tal. Coloca aí que eu quero saber. E esse vídeo vai chegando no final. Se você não deu like ainda, por favor, dê like agora, vai. Dá um like para dar uma moral para nós. Se inscreve se você for novo aqui no canal. Já deixa ativado o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar assistindo o nosso conteúdo aqui do Banheira de Conhecimento. Fique à vontade. Meu nome é Adriano, foi um grande prazer a sua companhia. Eu espero ver você no próximo vídeo. Aquele abraço, até mais. Tchau.